né, do Red Team e Blue Team. Tá certo, vocês têm uma visão, às vezes, mais no sentido, né, que aprende na faculdade aí e tal, só que o mercado de trabalho assim, é um pouco diferente, até um pouco aí do que a gente vê, né, no, na faculdade. Então, resolvi dar um pouco mais dessa visão aí, né, sobre os times. Bom, então, como dito, né, então sou especialista em segurança da informação, tenho mais de 10 anos na área, bababá, formado em sistemas de informação na PUC-RS, mestre em informática na PUC, participo aí em diversos grupos aí de segurança, mas o ponto que eu queria chegar agora é que, bom, inicialmente, né, na parte de segurança, comecei na parte de análise de código, né, aí depois, análise de código seguro, e então depois mudei para a parte, fui para Pentest, né? Atuei mais na parte de Red Team. Meu background é mais essa área, né? Só que agora, até faz pouco tempo, aí eu fui para Oi, então eu tive uma experiência mais para Blue Team, né? Então, às vezes a gente pode estar no início aí, né, querendo saber, né, mais para que lado que a gente vai. Às vezes a gente acha que é uma decisão final, assim, né? Vou para Red Team e tal, mas vamos conversar um pouco sobre isso. Então, por conta dessa experiência aí que eu tive, eu achei que seria interessante trazer aí para vocês, né? Falar um pouco sobre isso, no mercado de trabalho. Então, essa é a agenda de hoje, começar uma introdução aí, falar um pouco sobre o Red Team, o Blue Team, falar sobre o Cyber Kill Chain, benefícios, né, de poder adotar esses times aí, falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Depois concluir aí com umas ideias aí sobre, né? Então tá. Bom, quando surgiu aí, né, a oportunidade aí de poder falar com vocês aí, né, fazer uma palestra, fiquei pensando assim, né, sobre, pô, o que é que eu vou falar, né? Tava pensando, de repente, pegar uma coisa mais voltada à análise de vulnerabilidade ou exploit, que pelo menos essa é a parte que eu mais tenho experiência, né? Só que, bom, é a jornada acadêmica, né? E às vezes tem muito do para que lado eu vou, né? Vocês têm aí o curso de cibersegurança. Para ser bem sincero, aí é uma ótima iniciativa aí que a PUC fez. Muito legal mesmo. Não sei se todos vocês aí são estudantes, né, do curso de cibersegurança ou estão mais na parte de ciência da computação, sistemas de informação, engenharia. Realmente não sei, mas é bastante interessante essa questão aí do curso de segurança e informação. Pelo menos quando eu entrei na área, assim, não tinha tanto isso. Para ser bem sincero, acho que não me lembro de ter um curso, assim, eu acho que de repente tinha na Unicinos de tecnólogo, acho, no máximo, assim, mas não tinha nada do gênero, sabe? Então, geralmente, o pessoal que entrava, né, no mercado de trabalho, até estava comentando isso hoje, aí no comitê da PUC, geralmente era o cara que ou passou por toda a faculdade, fez daí cursos de especialização e tudo mais, ou era o cara que estava fazendo algo errado na internet, né? Geralmente era isso. E então era mais complicado entrar no mercado do trabalho, né? Então eu entrei daí, fiz a parte, né, de sistemas de informação e depois entrei depois para Dell, DBA, e depois entrei para o time de segurança. Então, comecei dessa parte, né? Foi um pouco mais complicado de entrar. Só que agora vocês estão montando aí curso de segurança e isso é bem legal, né? E, bom, era difícil já entrar no mercado de trabalho para isso, né? Então, o cara vai meio que comendo pelas beiradas, vai entrando nos grupos de segurança e tal. E depois de entrar na Dell, na parte de análise de código, daí eu fui para a parte de pentest, né? Então, eu achava que isso para mim era tudo. Era ir para pentest, é o que eu gosto mesmo, e vou até o final, e assim vai. Só que, ao longo desse caminho aí, né, experimentei diversas áreas, né, na área parte de segurança. E até agora, no caso, era uma coisa que eu achava surpreendente, era ir para o Blue Team, né? Eu não achava que iria para o Blue Team, assim. E fui agora, né, estou agora na Oi, especialista
na parte de CIEM Blue Team. Bom, então, queria falar então um pouco sobre como é ingressar nessa área, um pouco do dia a dia, né, de cada uma das equipes, por onde começar, né. Mas, bom, estava falando um pouco sobre como era antigamente. Bom, antigamente, assim, as empresas, né, elas tinham times de segurança, mas os times de segurança, eles tinham mais uma pegada mais de Blue Team, né, entre aspas. Não era exatamente o Blue Team, não, mas eu tinha mais uma pegada desse jeito. Por quê? Os times estavam mais voltados a fazer a segurança, né, dos ativos da empresa, seja a configuração dos servidores, aplicações, a segurança de rede, usuários, sabe? E o papel, né, também, entre aspas, de Red Team, era através de contratação de pentest, né, de forma meio que pontual, assim, esporádica, né, de pentest, para fazer o teste das aplicações. Só que, bom, é evidente que diversas empresas ainda são assim, para ser bem sincero, acho que é a grande maioria, mas esse cenário meio que está mudando, né? Essa questão, assim, de Blue Team e Red Team bem formados, assim, é relativamente novo, pelo menos no Brasil, né? Só que, assim, Pentest não é a mesma coisa que Red Team. Bom, Pentest é relativamente mais barato, né? Mas, você, o Red Team também atua também como Pentest, né? Pentest, geralmente, ele é mais barato porque ele é pontual. Tu não precisa, às vezes, contratar, fazer uma equipe mesmo, né? Direto, com um teste toda hora. Então, tu acaba testando um escopo meio pré-definido ali, né? O, o Pentest, ele tem uma... Ele busca mais TI, né? Mais informações, mais vulnerabilidade de aplicações. Já o Red Team, ele atua mais uma pegada mais para comprometer ou gerar um maior impacto para os negócios. Então, quando as campanhas do Red Team são formadas, né, elas se juntam e bolam estratégias, né, para atuar, né, elas buscam ter um maior dano para a empresa, né, ou a possibilidade de causar um maior dano para a empresa. Então, ela acaba fazendo uma atuação mais de APT, né, como seria isso? Os projetos são mais demorados, né? Geralmente, assim, quando tu vai fazer um pentest, pelo menos assim, ó, é muito rápido, tipo, o prazo é muito curto. As aplicações são definidas, assim, no escopo bem, bem preciso. Lógico que existe também, né, fazer black box, mas não chega a ser, assim, para ser bem sério, bem, o que eu vejo, né, é bem a minoria. Geralmente as empresas contratam para tu vai lá testar a aplicação XYZ, tu tem um prazo bem curto geralmente, né, para fazer esse teste. Então, essa atuação de APT, né, ela tu acaba não conseguindo simular. Porque assim, o APT ele vai lá, é uma ameaça silenciosa, né? Ela é precisa, é cirúrgica. Tu conta com tempo, tu pode elaborar bem certinho uma estratégia. Então, o Red Team ele atua mais como um framework do Cyber Kill Chain, né? Que eu vou falar um pouco aí à frente. Então, existe essa diferença bem clara, né? E também, no Pentest, tu não conta com um elemento surpresa, isso tu conta com um Red Team. Tanto que até botei esse GIF aí, porque daí chega o CISO lá querendo, testa minha aplicação e tal. Só que ele vai lá e define a aplicação certa. Tu vai lá e tu tem pouco tempo também para fazer o teste. Então tu produz muito ruído. O Red Team ele pode pegar assim com, vamos ver aqui, tu pode pegar assim USB, fazer phishing, spear phishing, fazer uma ligação telefônica. No caso aí tem a imagem aí do Rubber Duck. Tu pode fazer uma campanha do gênero, sabe, que é, sei lá, espalhar USBs próximas no estacionamento, deixar algum... Bom, CD era bem antigamente, né? Até tem, né? Mas, bom, mais USB hoje em dia mesmo. Colocar próximo, assim, ou no chão do trabalho. Tu consegue... o teu leque
de ataque, sabe, de criatividade é muito maior, né? Então, isso aí geralmente tu não tem no pentest. E isso colabora uma visão muito maior, assim, sabe, para a empresa, sabe? Porque tu acaba vendo outros tipos de ameaça, né? Geralmente fator humano, bastante tu pode explorar. O pentest vai lá, tu tem essa aplicação, tu vai lá, invade ou o servidor, ou obtém a base de dados, emite o relatório, ponto, né? E o pentest, ele tende a produzir, daí, por conta até, né, de prazo, tu acaba produzindo muito ruído. E isso acaba alertando facilmente, né, o Blue Team. Então, que nem disse, sabe, tu perde o elemento surpresa. Então, o Red Team, ele tem uma atuação muito mais abrangente, no caso. Bom, certo. E aí o Blue Team, né? Bom, basicamente o Blue Team é proteger os ativos da empresa, configurar o sistema de forma segura. Então, seja, gerar processos de maior segurança, monitorar o ambiente, controlar o CIEM, fazer até análise forense. Basicamente isso. Tu atua dessa forma. Basicamente, monitorar o sistema, analisar comportamento, verificar se tu está fazendo uma configuração segura. Então, o Blue Team, ele precisa estar muito alinhado com o Red Team, porque todo o conteúdo, né, todas as vulnerabilidades, todas as mitigações, todo projeto que foi feito, né, pela campanha do Red Team, o Blue Team vai lá, vai aprender e vai aplicar. Então, basicamente, é essa sinergia que eles possuem, né? Um complementa o outro. É basicamente isso. Bom, só um segundinho. Então, assim, quando existem essas campanhas, né, também, né, do Red Team com Blue Team, geralmente não existe uma comunicação, né, direta com com as equipes, né, durante as campanhas. Às vezes, dependendo da criticidade da campanha, né, quando o impacto é muito grande, às vezes o gerente do Blue Team acaba sabendo, né, do que está acontecendo. Mas a grande maioria das vezes não é. Ninguém sabe. O Red Team vai lá internamente, bola a sua estratégia, né? Seja, sei lá, vamos dessa vez atacar os funcionários, vamos fazer uma campanha, vamos tentar fazer sei lá, um spear phishing, vamos tentar dessa forma. E não avisam daí o Blue Team. Então, o que acontece? É feito, então, todo esse ataque, toda essa campanha, toda essa mobilização, e aí o Blue Team, ele precisa ficar atento. Ele precisa ver o que está acontecendo, né? Analisar o comportamento da rede, verificar firewall, para ver se tem algo, né, de diferente, né, acontecendo. E com isso, né, barrar, bloquear esses acessos, né, limitar esse acesso do Red Team e conseguir até tirar da rede a ameaça, né? Só que também, né, tem outra coisa. O Blue Team, ele também precisa atuar, né, não somente com tecnologia, porque é uma frase meio piegas, assim, mas o usuário, de certa forma, é o elo mais fraco. Então, ele precisa ter também essa questão de conscientização também, né? Ele precisa treinar também, de certa forma, os funcionários. Então, seja através de campanhas, por exemplo, uma campanha de phishing interna que gere daí, né, uma conscientização. Teve uma vez um caso que eu achei foi bem curioso até que eu fiz, né, foi um phishing, na verdade foi um spear phishing, né, que é um phishing um pouco mais elaborado, né. Foi para uma empresa e no caso eu estava simulando uma conversa entre dois funcionários, como, sei lá, era o salário, né, um terceiro funcionário tinha obtido uma planilha com o salário de todo mundo da empresa. E aí eles estavam conversando, né, simulando uma conversa entre eles, dizendo: o, o salário vazou e tal, a planilha tá no link e tal. Daí botava na mensagem tudo.
E aí a gente lançou daí, né, esse phishing. Foi engraçado, porque daí dava para ver bem certinho o endereço IP, o e-mail de quem clicou e o número de vezes. Tá, também, né? Daí eu usei outras ferramentas para descobrir mais informações do browser e tudo mais. Mas foi engraçado, né, que eu descobri depois pelo a única pessoa que sabia do teste, né, que era o gerente de segurança, que teve um funcionário dele que também era da área de segurança, que disse assim, não, não, fica tranquilo, chefe, não sei o quê, porque eu já acessei 8 vezes lá e o link não tá mais online. E era engraçado que dava para ver bem certinho os 8 acessos dele, assim, sabe? Então ele chegou todo orgulhoso, assim, sabe, para falar sobre esse que a ameaça já não estava, né? Que a planilha, suposta planilha dos salários não estavam mais online. E aí foi falar isso pro chefe dele e o chefe dele dizendo assim, pô, tu é do cara de segurança, né? E mesmo assim tu clicou 8 vezes num e-mail desconhecido, num link desconhecido, né? Então, não basta apenas a equipe ter essa questão de configurar sistemas e implementar todos esses mecanismos, né? Não tem patch para vou evitar a palavra, mas para inocência humana, né? Então, não existe isso. Então, além de ter toda essa questão de configuração, monitoramento, o Blue Team ele também precisa ter esse treinamento também com os funcionários para eles não caírem nessas ameaças, né? Bom, então tá. Como eu tinha comentado antes, o Red Team ele tende, apesar, né, de fazer testes de intrusão, né? Porque durante as campanhas, as empresas também contam com a equipe, né, o Red Team, para fazer os testes de segurança de suas aplicações. Então, o Red Team também atua como pentester. Né? Então, basicamente, ele precisa ter o conhecimento, essa bagagem de pentest, né, para atuar. Né? Então, durante as campanhas, eles vão lá, testam as aplicações internas da empresa e depois realizam as campanhas. Aí realmente fecha, não existe daí mais projetos, né, para eles fazerem. E aí eles focam daí nas campanhas. Mas é basicamente isso. Então, o Red Team, além de ter essa questão de fazer as campanhas e tudo mais, ele também tem essa atuação de pentest. Bom, isso geralmente eu não falo muito, mas é prático, é normal. Bom, e como eu disse, né, eles, apesar de usarem outros frameworks também, né, para testes internos, o Red Team ele é focado mais em Cyber Kill Chain, né? Bom, o Cyber Kill Chain ele foi criado a partir, né, dos métodos utilizados pelo Exército nas suas campanhas. Então, é uma corrente, né, com 7 etapas bem distintas que fazem então o atacante obter êxito, né, do seu objetivo. Então, eu resolvi trazer aí para vocês, basicamente, como é a atuação tanto do Red Team quanto como o do Blue Team, né, para fazer a defesa, né, em cada uma dessas etapas. Bom, a primeira parte, então, é de reconhecimento do ambiente, né? Então, vamos lá. Ó. Nesse caso aí, eu seria, né, o Red Team atuando. Então, essa fase de reconhecimento, ela pode ser de forma passiva ou ativa, né? A forma passiva é a forma de tu pegar as informações da empresa, né, fazer essa sondagem através da internet. Então, tu não vai atacar diretamente a empresa, né? Tu não vai executar ferramentas diretamente para a empresa. Tu vai pegar todas as informações possíveis que tem na internet. Porque isso daí não gera alertas, né, para a empresa, basicamente. Às vezes os funcionários da empresa fazem o nosso papel, assim, sabe? Tipo, eles tornam o ambiente vulnerável por si mesmos, né? Eles postam coisas na internet que tornam o ambiente vulnerável. Até é curioso que há um tempo atrás tinha uma empresa que ela estava bastante protegida de certa forma, assim, sabe, na internet. Só que ela botou, né, um dos funcionários, e é até engraçado que no post aparece que é da equipe de segurança,
estava botando as informações de acesso à VPN, à empresa, e inclusive com uma credencial de acesso à, à intranet, né? Aliás, ao ambiente de VPN dessa empresa. Então, buscas no Google, sabe, utilizar o Shodan para saber um pouco mais, né, do host. O Shodan é uma ferramenta que, assim, bom, de acordo com os desenvolvedores dela, é mais para conhecer, assim, por exemplo, quantas televisões Samsung possuem no país tal, né? Seria, entre aspas, uma forma para saber um pouco mais de negócio, mas ela é basicamente um Google, só que ao invés de indexar a página, ela pega o banner. E se não bastasse isso, né, mostrando as portas que estão abertas, né, e ela ainda mostra quais CVEs que o servidor pode ter vulnerável, né? Então, ajuda bastante. Então, assim, nessa parte então de reconhecimento, aí usa bastante internet. Então, Shodan, Google, então tem o Google Hacking Database, né? Dá para ser utilizado, que são consultas bem precisas, né? Para obter informações podem ser extraídas da empresa. O LinkedIn, né? O LinkedIn, por incrível que pareça, pode ajudar bastante. Bom, primeiro que tu consegue saber quais são os funcionários, né? Sabendo os funcionários, tu pode saber o login que algum deles pode estar utilizando. Além disso, o que acontece? Às vezes a empresa ela vai lá e coloca uma vaga aberta no mercado. Só que ela coloca também todos os requisitos, né, que o usuário ou que o como posso dizer, o candidato da vaga precisa contemplar, né? Então coloca lá, precisa ter conhecimento em Windows, Linux, coloca a versão de Apache, sei lá, Tomcat, o que for. Ela vai colocar uma série de tecnologias. Então, de acordo com essas tecnologias, também pode ser o WAF junto, o Firewall, tu consegue já saber mais ou menos, né? Ou pelo menos ter uma ideia de como que a empresa é. Então, o LinkedIn também pode te auxiliar nesses pontos, né? Se a empresa, às vezes, ela coloca uma lista muito grande, né, de conhecimento que o candidato tem que ter, alguns deles, até algumas empresas, colocam para não se expor, até algumas que não são verdades, né? Algumas tecnologias até que não faz uso. Então, coloca uma série de requisitos, mas, de fato, a vaga não usa todos. Só que daí depois tu vai ver a experiência que uma pessoa que já trabalhou ou trabalha na empresa coloca, né, no seu perfil lá, daí aparece bem certinho, né? Tá na empresa tal, trabalhou com tais tecnologias e tudo mais. Ele acaba não fazendo, acaba não tendo esse controle aí, né, para omitir, né, informações. Então as pessoas tendem a expor bastante coisa, inclusive até Facebook, etc. Bom, a formativa daí seria utilizar Nmap, port scanning, descobrir banners, né, das tecnologias. Então, tu tá usando mais as ferramentas para obter essas informações. Bom, então essa é a primeira etapa, pelo menos do Red Team, né? É tu conseguir sondar o ambiente, né? Conhecer um pouco mais dele, para poder assim elaborar o seu ataque. Mas aí a gente tem o que o Blue Team pode fazer nessa etapa. Bom, então primeiro de tudo, né, limitar as informações na internet. Então, redes sociais, tem que se limitar bastante o que tu vai expor. Pode ser também conscientização dos usuários, né, sobre o que eles colocam na internet. Outra coisa que pode também utilizar é desativar serviços desnecessários dos seus sistemas, utilizar um firewall, um IPS, IDS, bloquear acessos, né, da rede Tor. Bom, por que bloquear, né, acessos da rede Tor? Eu acho que assim, ó, se a empresa ela não, não vende órgão, sei lá o quê, ou faz alguma prática ilegal assim, sabe? Tipo, não tem motivo, a meu ver, para ter a rede Tor liberada, assim, né, para os acessos.
Porque o atacante utiliza geralmente a rede Tor para mascarar o seu IP. Então, isso é uma forma do atacante esconder, né, a sua real localização. Lógico que existem outras formas, né, mas rede Tor é uma delas que é usada, entendeu? Outra forma também, existe algumas ferramentas, por exemplo, tem uma que é interessante, que é a ZeroFox. Então, ela cata todas as informações que tu tem na internet, assim, sobre a empresa. Tu pode colocar domínios, algumas palavras-chave. Então, ela vai lá e busca em redes sociais, busca na Dark Web, Deep Web, vazamentos, né, credenciais. Então, até inclusive CPF, né? Tu pode botar o nome de uma pessoa e ela vai te dar uma série de informações, inclusive até perfis falsos, né? Então, quanto mais informações a empresa ela omite do atacante, mais segura ela fica. Bom, depois dessa parte, né? O que o Red Team faz? Supomos ali que o Blue Team então falhou naquela parte de omitir informações e tudo mais, aí o Red Team foi lá e conseguiu então identificar uma possível vulnerabilidade, né? Então, nesse ponto, né, ele começa a bolar o seu exploit, ele começa a fazer esse planejamento, né, das as ferramentas, né, que vai utilizar. Então, nessa etapa, o que ele pode fazer uso? Então, é o Metaexploit, né? Pode usar o Exploit DB, né? Tem uma série de exploits lá também. Pode usar o Veil Evasion, né? Agora é Veil Framework, né? Que é uma forma de tu conseguir bypassar alguns firewalls. Antigamente funcionava que era uma maravilha. Quando nem era Veil Framework, era Veil Evasion, muito tempo atrás, funcionava que era uma maravilha. Nenhum antivírus pegava o que tu fazia nele. Só que hoje em dia ele não funciona tão bem assim. Agora tudo meio que pega, eu acho, nele. Não, eu acho que hoje em dia é mais fácil tu desenvolver o teu vírus, no caso, sabe? Não utilizar uma ferramenta dessa. Porque o vírus nada mais é que é um programa, de certa forma, legítimo, né? Ele possui alguns comportamentos, né, de ameaça, mas por conta das assinaturas dele, né, ele acaba se tornando conhecido e os antivírus pegam ele, né? Além por comportamento também, né? Mas a grande maioria por assinatura. Bom, e o 7, né? Que é uma forma, né, de engenharia social, né? Para tu bolar também o teu ataque. Bom, e depois, o que o Blue Team pode fazer nessa etapa? Aplicar patches. Isso, para mim, eu vejo assim que é a parte que assim que mais tu consegue resolver problemas assim, né, na parte de segurança. Tu pode controlar então o browser que teu usuário vai utilizar, os plugins que ele pode instalar, desativar macros do Office, porque maldocs hoje em dia é uma baita de uma ameaça, seja por uma suíte do Office, sabe, o PDF no caso. Então, desabilitar macros pode ajudar bastante a reduzir as ameaças. Bom, está lá antivírus, né? Atualizado ele. Ativar, né, o múltiplo fator de autenticação. Porque, que nem eu disse antes, né, daquela empresa que tinha publicado na internet ali sobre as credenciais de acesso a VPN. Se tivesse múltiplo fator de autenticação, não teria tido esse acesso. E outra também é auditar logs. Blue Team é bastante auditar logs. Isso é fato. É muito análise de comportamento e essa questão, sabe, de CA em logs. Bom, depois que a ferramenta, né, ela foi desenvolvida, então tem que fazer a entrega. Então, o que tem aí? É a forma como ela vai ser feito o envio ou execução, né, do artefato malicioso. Bom, de que forma tu pode fazer fazer com que o usuário ele acesse o teu, sei lá, o teu vírus ou execute ele? Então, tu pode às vezes até contaminar sites que são utilizados geralmente pelas pessoas. Tu pode utilizar um recurso, sei lá, pode usar redes sociais, por exemplo, no caso. Tu pode colocar nelas e esperar
que os usuários cliquem. Tu pode fazer também phishing. Phishing é muito comum. Diversas vezes a gente fazia campanhas de phishing, sabe? E assim, a pior das ideias, a gente estava tendo um sucesso muito grande nas campanhas de phishing. E aí foi até curioso que daí o responsável lá, o cliente, né, na época, ele pediu até que a gente não fosse tão preciso na elaboração do phishing. Ele queria, de fato, que a gente chutasse o balde e fosse uma coisa muito escancarada. Errasse palavras, o português fosse levado, não fosse levado em conta, tornar absurdo, né, o clique do usuário, né? E no pior dos casos, a gente teve aproximadamente 15% do efetivo clicando no phishing, né? E, bom, descobrir e-mail dos usuários de uma empresa é muito fácil hoje em dia, né? Pega na internet facilmente, usa ferramentas, né, como o Cint para isso. Então, pô, 15% de chance, um e-mail mal feito, sabe, de phishing, é uma baita uma taxa de sucesso, né? Convenhamos. E também tu pode utilizar o USB, né? Que nem disse, né? Tu pode botar USBs em pontos estratégicos e esperar com que os usuários pluguem ele. E aí, o que o Blue Team pode fazer nessa etapa? O primeiro passo, conscientização dos usuários, treinamento, sem dúvida, sabe? Seja campanhas também, né? Pegar os dados que foram gerados dessas campanhas de phishing e treinar os funcionários. Teve uma lá que quando tu clicava no phishing, tu já era redirecionado para uma página educativa. Então, tu pode bolar estratégias como essa, por exemplo. Ou seja, para matricular daí o funcionário a fazer 1 hora de treinamento de conscientização de segurança. Aí depende, né, da criatividade do time. Bom, outra coisa é configurar para anti-spam, DMARC, para ser mais difícil, né, para os e-mails falsos chegarem, né, nos usuários. Pode também usar IDS, IPS. Uma prática que é muito comum também nas empresas é desativar, né, a execução e a porta USB, porque muitas das ameaças, principalmente eu vejo, sabe, ainda mais, né, na questão do home office, né, são as pessoas plugando dispositivos, né, removíveis, USB, o drive externo, né, no computador, às vezes até do trabalho. E às vezes essa pessoa lá, ela baixou algum um programa da internet, sei lá, geralmente programas craqueados ou um vídeo também, um filme, sei lá, coloca num desses dispositivos e vai, quando vê, pluga também na máquina. E por estar em home office, às vezes pluga na máquina do trabalho, entende? Então, desativar a porta USB dos computadores da empresa também ajuda bastante. Também filtrar conteúdos da web, né? Então, o Red Team pode fazer essa atuação, né? A próxima etapa, bem no caso do Red Team, é a exploração. Então, nesse caso, o Blue Team falhou em fazer esse bloqueio, né, do envio do e-mail ou da execução do USB ou o que seja. Então, o que o Red Team faz? Então, pode ser SQL injection, utilizar buffer overflow, pode fazer execução de malware, um exploit, vulnerabilidades conhecidas, né? Então, diversos tipos de ataque. Aí é execução, no caso. E o Blue Team. Bom, então pode usar o Data Execution Privation, né? DEP. Então, isso aí é um recurso utilizado nos sistemas operacionais Windows. Então, basicamente, destina-se a impedir a execução de códigos, né, numa região na memória. Pode utilizar Sandbox. Sandbox não é tão infalível, sabe? Ajuda bastante, é evidente, mas ela não é infalível. Por exemplo, assim, tu vai colocar, por exemplo, uma ameaça no Sandbox, às vezes o que acontece, pelo menos os vírus um pouco mais elaborados, eles
ficam segurando, né, um tempo de execução. E aí o sandbox falha, né? Ele vai demorar um tempo para executar. Então o sandbox falha. Só que os que não são muito elaborados, eles vão lá, executam e já mostram o seu comportamento. Então, o sandbox então, ele ajuda a aplicar técnicas de defesa, né, os usuários que já for, que, para que os usuários, os outros usuários, não sejam comprometidos, né? Então, ele pega o paciente zero, né, o que foi comprometido, analisa o comportamento desse artefato malicioso, né? E aí tu consegue então replicar isso pela rede, né, para que outras máquinas não sejam comprometidas da mesma forma. Bom, falhamos. O Blue Team falhou de novo nessa parte, né? Então, o que o Red Team vai lá e faz? Essa etapa, então, ela está mais relacionada à instalação, né, de ferramentas que permitam acesso à máquina. Então, são ações mais voltadas a manter, né, a persistir o acesso à máquina comprometida. Então, mesmo que a máquina seja reiniciada, a ideia é que, tipo assim, bom, o atacante vai conseguir voltar de novo ativo, né? Então, a gente tem o Remote Access Trojans, né, o RAT. Tu pode fazer DLL hijacking, pode utilizar o Meterpreter também, né, para fazer essa persistência na máquina, né? Como um método de defesa, então, nesse momento começa a ficar mais difícil de conseguir controlar a situação, né? Basicamente isso. Então, o que que acontece? O atacante vai lá, explorou, instalou, teve o acesso lá, né, mantido, né? Então, o que que a gente pode fazer é tentar limitar o máximo de acesso dele, tipo, reduzir o que ele pode fazer de fato no sistema. Então, bom, para o Linux, então, tem o Sega Root, né? Para o Windows, tu pode utilizar, sei lá, desativar o PowerShell, se possível, né? Nem sempre tu consegue desativar ali, às vezes é questão de negócio, não pode fazer isso, né? Mas, se possível, né? Porque o PowerShell também é bastante utilizado, né? Durante ataques, para explorar também a máquinas, né? O Windows, então, é bastante utilizado. Bom, o que mais pode fazer? Pode utilizar ferramentas para detecção, que é o User Behavior Analysis, né, o UBA. Pode usar o Endpoint Detection and Response, que é o EDR. Teve agora, um tempo atrás, eu fui trabalhar um pouco ali, conhecer, na verdade, um pouco mais também sobre o XDR, que é uma solução, é um EDR estendido. Então, ele também pode, em alguns casos, pegar até informações também na Deep, na Dark. Uma solução bem interessante. Então, nesse caso, seria assim, localizar o evento, né, do incidente, identificar qual é a máquina comprometida, isolar ela da rede, né? Então, até há pouco tempo atrás, tive duas experiências assim. Então, o que que foi feito? Foi justamente isso, né? Disparou o alerta no CIEM. Então, a gente pegou a máquina que estava com esse alerta, que gerou esse alerta, a gente isolou ela da rede. Então, né, eu peguei e fiz o dump da memória, porque não vai desligar a máquina, porque às vezes tu pode perder, né, informações que são úteis ali, que estão sendo executadas em memória. Então, foi feito o dump da memória para verificar os comandos que estavam sendo executados e os processos, feito clone do HD para descobrir e fazer a análise forense da ameaça. Bom, e depois, né, fazer wipe, deletar, né, toda a máquina e reinstalar todo o sistema. Então é basicamente nessa etapa essas ações aí que o Blue Team pode já fazer. Depois tem Command and Control. Tá, nesse caso aí a máquina já foi completamente comprometida e o atacante passa a executar comandos remotamente nela, né? Aí lascou, né? Aí ferrou. Aí é difícil, não tem muita. Tem coisa para fazer, né? Mas fica bem mais difícil mesmo, né? Bom, então o que o atacante vai lá, o Red Team vai fazer? Então vai fazer essa shell reversa,
Então, vai utilizar, por exemplo, uma comunicação encriptada, né, para dificultar a identificação do Blue Team, né? Então, tu criar um canal de comunicação encriptado, bom, se a princípio não tiver inspeção, né, de pacotes, né, SSL, então se torna muito mais difícil do Blue Team conseguir identificar esse ataque. E aí o Blue Team, o que pode fazer? Bom, basicamente, limitar, o máximo possível para limitar que o atacante possa fazer mais dano a outros ativos. Dá para fazer a segmentação de rede, né? Dá para utilizar Next Generation Firewall, uma solução, por exemplo, da Fortinet é interessante. Fazer a inspeção de pacotes SSL, né? IDS, IPS, e também usar IOCs, né, que é indicador de comprometimento, ajudam bastante. Então, seria mais ou menos IPs, hashes, daria para saber, né, para poder evitar com que esse mesmo comportamento também ataque outras partes da rede. Bom, aí, último caso, né, é agir nos objetivos. Então, a máquina foi completamente comprometida, o acesso está mantido. Então, essa etapa está basicamente relacionada a qual é o objetivo, né, da campanha do Red Team. Sei lá, se, por exemplo, pegar toda a base de dados, algo pudesse tornar possível fazer um ataque de ransomware, né, ou simular pelo menos um, virar domínio admin, tudo depende, né, realmente da campanha. Então, o que o atacante pode fazer nesse caso, né? Então, movimentação lateral, né? Então seria basicamente pular máquinas, né, na rede, né, tentando comprometer outras máquinas para, por exemplo, fazer o hash dump, pegar credenciais das máquinas. Isso é uma prática muito comum. Tu invade uma máquina, tu busca primeiro daí elevar os privilégios nela, né, tentar buscar as credenciais, né, são utilizadas nela também, e depois ir para as outras do lado, né? Então também Interpreter ajuda nesse caso. Então, basicamente isso. E pro Blue Team, né? Tá. Aí realmente já é um caso que é realmente tu tá mais pensando em evitar dano, né? Basicamente isso. Então, buscar por métodos, por exemplo, para evitar vazamento de dados, por exemplo, né? Que é a exfiltração de dados. Pode ser um dos casos, né? Então, adotar um Data Loss Prevention, né? Um DLP. Com isso, tu consegue identificar, por exemplo, quais informações estão saindo, né, da rede. Pode adotar, então, uma Zero Trust Network, né? Então, privilégios mínimos, no caso. Então, tu desconfia de tudo e tu só libera após confirmação. Então, isso são ótimas formas, né, que tu pode adotar para tentar limitar mesmo o atacante. Tentar botar ele assim, ele pegou aquela máquina, mas não conseguir, por exemplo, vazar dados, tirar da rede, né, fazer essa filtração. Então, é basicamente isso. Bom, então eu queria falar nesse caso, né, sobre essa questão aí de como é feito esse ataque, né, por parte do Red Team e de que forma o Blue Team pode atuar. Bom, então, para uma empresa, assim, quais são os benefícios, né, em adotar ambas as equipes, né? Então, basicamente, para a empresa, por questão do Red Team, tu já tem um profissional que faz pentest, tu não precisa contratar também uma empresa terceira. Tu consegue ter um leque de ataques muito maior do que geralmente tu consegue no pentest. Os ataques são mais elaborados, entendeu? Tu conta mais tempo, né, para fazer esses ataques. Então tu tem uma equipe muito mais
que eu vejo preparada, sabe, para atuar mesmo na empresa, sabe? E, e com o Blue Team, tu também vai ter aquela equipe que vai cuidar dos teus servidores, vai fazer essa segurança no sistema, que vai atuar nessa questão de monitoramento. E essas duas equipes, elas se completam, né? Porque elas têm visões de segurança bastante distintas, né? Então, para a empresa, é excelente. Só que é caro para a empresa fazer isso. Então, não é exatamente toda empresa que consegue, né, ter contratadas equipes de Red e Blue. Uh, e o bom, né, de contar com essas duas equipes é que uma agrega muito na outra, né? O Red Team ele está sempre atualizado, sabe, buscando novas vulnerabilidades, novas técnicas de ataque, e isso é passado para o Blue Team. Então, ele aprende toda essa nova forma, né, de invasão e aplica os novos controles. Então, tu não fica limitado, por exemplo, somente àquela aplicação e algum controle nela. Tu tem uma visão maior. Então, tu começa a mitigar, né, a corrigir diversos problemas de segurança, né? Não necessariamente em aplicações, né? E, tanto que nem disse, né? A questão até de fator humano. Então, uma completa muito a outra e as duas juntas aprendem muito, né? Então, ela é muito mais madura, no caso. Então, para a empresa, basicamente é isso. E, bom, falar um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Se for assim, sabe, nas maiores empresas do Brasil, buscar, por exemplo, no Google ali, as maiores, sei lá, 500 empresas, 1.000 empresas do Brasil, basicamente elas todas estão contando já com esse time, né? Tanto com o Red quanto o Blue. Então, sei lá, se fosse, por exemplo, agora, né, procurar alguma empresa do gênero, assim, começaria dessa forma. Eu estou na Oi, outras empresas também de telefonia têm, bancos também têm. Então, buscaria. A Exame até fez recentemente também um levantamento das maiores empresas, então começaria por elas. Outra coisa também, se fosse também para atuar, né, para buscar uma alocação mais para o Red Team. Bom, primeiro tem o curso de vocês, tanto para Blue quanto para Red, né? Então, tem o curso aí da PUC. Outra forma também seria, bom, tem o do pessoal do HC, que é bem interessante. Eu acho que o Carlos Eduardo, o Cadu, vai palestrar até aí, né, para vocês. O sistema deles lá é bem interessante mesmo e parecido com outras plataformas, né, também de ensino, de CTF e tudo mais. Só que o bom deles lá é que tu não precisa pagar em dólar, né? Então, além de ter todo esse material em português também, né, fornecido por eles, aí, um pessoal de gente boa, tu não paga em dólar, tá bem mais em conta. Então, atualmente tem bastante material que tu pode começar. Para a parte de Blue, o que eu faria? Estudaria, tá, IDS, IPS, pegaria, estudaria o AF bastante, sobre CIEM, vai trabalhar bastante com isso se decidir, sabe? Então, iria mais para essa parte. A IBM tem alguns cursos, para QRadar, né, que é uma ferramenta da CIEM, e acho que são gratuitos, inclusive, até. Então, material tem bastante para atuar, né? Então, eu iria mais para essa parte. Bom, então vamos falar aí sobre, pô, para que lado que eu vou, né? Às vezes o cara tá aí na faculdade aí e tal, pô, para que lado que o cara decide? Bom, mercado tem para todos. Tanto para Pentest, Red Team, Blue Team, mercado tem para todo mundo, né? Pô, tá caindo vaga, o mercado está extremamente aquecido. Então não vejo como aquele lá, esse dá mais dinheiro do que o outro, nem nada assim. Se fosse para uma pessoa assim meio que escolher, sabe, seria tipo assim, eu pensaria mais sobre, pá, qual que teu coração bate, né? O que mais
te agrada, né? O que mais faz te interessar e correr atrás? Tu é mais o cara que gosta de invadir o sistema, né? Buscar essa questão mais de ataque. Uh, Antigamente eu achava até que é engraçado que eu achava que não via assim o pessoal assim, tipo, pá, eu quero ir pro Blue Team. Confesso que eu não via isso assim. Também eu acho que porque eu gostava bastante da parte de invasão, né? Mas pior que tem muita gente que realmente gosta, assim, sabe? Tenho acompanhado a entrevista do pessoal para entrar lá na equipe, assim, e o pessoal realmente gosta mesmo de atuar nessa parte defensiva, sabe? Então, realmente, assim, sabe? Essa questão de gosto é muito particular mesmo, né? Que mais? Só que, assim, não é uma decisão final também, né? Ah, tu pode querer, por exemplo, Blue Team agora, depois tu pode ir para o Red Team sem problema nenhum, porque todo o conhecimento que tu conseguir, né, que tu adquirir em uma das equipes, ele vai ser muito bem aproveitado na outra. Tipo, um ótimo profissional de Red Team, ele tem conhecimento de Blue Team, porque o cara precisa saber, sabe, sobre como evitar ser detectado. Se o cara vai atuar, né, vai agir como um APT, sabe, ele precisa ser silencioso, ele precisa saber o que eu vou fazer na rede aí que não vai gerar o alerta, né, não vai gerar um alarme lá para a equipe de monitoramento, né, para o SOC, por exemplo. Então, e o mesmo vale também para o Blue Team, sabe? Tu precisa também ter esse conhecimento de como é feito o ataque para tu conseguir proteger a empresa. Tu precisa também ter um pouco dessa malícia, sabe, o explorar o usuário, sabe, o ponto fraco do teu usuário lá. Tu precisa saber, tu precisa ter esse conhecimento. Então, o que eu diria nesse ponto, sabe? Cara, mercado tem para todo mundo, qualquer área. Uh, Tanto o Red Team quanto o Blue Team, eles estão crescendo cada vez mais nas empresas. As maiores empresas têm, né, e contam com esses times. Uh, Tu pode, por exemplo, sei lá, escolher Red Team hoje e, bah, assim, não, sei lá, tô há tanto tempo e, bah, não tô gostando tanto. Tudo que tu aprendeu vai ser utilizado na outra equipe, entendeu? Então, não é um conhecimento perdido. Quem decidiu aí, sabe, pô, trabalhar com a parte de segurança, sabe, tipo, tu vai ter que aprender tudo, não adianta. Tu pode dizer assim, ah, vou querer ser Blue Team, tu não vai só saber Blue Team, entendeu? Tu não vai pegar só a defensiva, entende? Tu tá na parte, pô, tu tá na segurança, entendeu? Tu vai ter que ter esse conhecimento ofensivo também. Então, basicamente, tu vai aprender um pouco de tudo. O que mais ou menos vai te ajudar é mais ou menos te direcionar a tua profissão, né? Então, esse teu futuro profissional. Basicamente era o que continha, né? Dessa minha palestra aí, queria trazer isso para vocês aí, né? Porque às vezes é muito, o cara pode ficar muito em dúvida, né? E às vezes achar que fez uma escolha e tá gravado na pedra, né? E não é bem assim. Beleza, André? Muito bacana, esse é um conteúdo bem relevante pra gente, porque eu acho que muita gente fica na dúvida, né, do que fazer exatamente, né? É, você consegue, o pessoal já tem duas perguntas ali, acompanha pelo chat. Uhum, vamos ver aqui. Vamos ver essa primeira da André aqui. Vou colocar o site do qual você falou sobre os criadores de informação. Acho que esse site seria o Shodan, né? Pode ser shodan.io. Deixa eu ver. Eu já colo aqui. Então, esse aqui ó, seria então. Ah, tá. Então é a Zero Fox.
vamos ver aqui. É uma empresa, no caso. Eles têm esse serviço. É uma ferramenta bem interessante. Tem uma empresa brasileira que tem algo parecido com eles, que é a Axura, uma empresa de segurança do Rio Grande do Sul. Esse Zero Focus é uma solução aí que eles fizeram. É bem interessante. Quais habilidades do perfil que melhor se adapta com cada time? Peraí. Agora vamos por partes aqui. Quais habilidades do perfil melhor se adapta a cada time? Vamos ver. Eu acho que todos eles têm um ponto em comum. Então, assim, CTF vai te ajudar bastante, né? Vai te ajudar bastante. Então, toda essa questão aí do HC, ou essa parte que pelo menos acho que o Roger está ensinando com vocês aí, essa questão de CTF ajuda muito, ajuda tanto no Blue quanto no Red. O pessoal do Blue Team, geralmente, ele é mais analítico, assim, ele é mais questão de monitoramento e comportamento, é basicamente isso. Então, essa questão, assim, seria de perfil, é mais isso. E a questão também de trabalhar em cima, sabe? Meu livro de cabeceira era de pentest, entendeu? Então eu consegui, pelo menos, acho que, identificar de forma meio rápida isso, sabe? Vamos ver aqui. Livros. Livros tem bastante, cara. Depende para que tu busca, assim, sabe? Eu aconselharia buscar alguma certificação, de repente. Não precisa ser uma certificação muito elaborada, assim, nem nada, sabe? Mas traçar um roadmap aí, sabe? De certificações, começando bem por baixo mesmo lá. Não precisa já chutar o balde, querer a mais reconhecida, mais cara, nem nada assim, sabe? Para questão de estudo, assim, eu buscaria, assim, sabe, algumas certificações. A Computia tem certificações que tem um custo-benefício muito bom, entendeu? Então, para quem está começando, eu acho que iria para essa parte da Computia e verificaria, sei lá, a Security Plus, tem Pentest Plus e assim vai. São extremamente baratas. Então, eu traçaria mais ou menos uma parte de conhecimento mais assim. E sem contar que certificação te abre muita porta no mercado, entende? Então, eu ia mais dessa forma. Vamos ver qual é a outra aqui. Hum, hum. Bom, perito forense no Blue Team. Sabe que até esses dias assim a gente estava pensando mesmo, né? Sabe, vai para meio para Red ou para Blue. Não. Tu vai pegar forense, assim, como perito forense. Depende de como atuar, sabe? Eu tenho um amigo que ele é professor e ele é perito forense lá na Polícia do Rio Grande do Sul. E pelo menos assim, ó, nessa parte que eu não pegaria porque é muito pesado, entende? Tu não vai analisar geralmente casos, por exemplo, de ataque, geralmente nada assim, entendeu? Uma vez eu conversei com ele, numa palestra, na verdade, dele, que ele deu, era... Ele estava contando um pouco também, né, sobre essa questão do dia a dia deles, né? Então, basicamente, ele resumiu em 80% pedofilia, 15% algo relacionado a fraude, algo do gênero, e pouca coisa ali, assim, sobre ataques, sabe? Então, eu acho que seria muito pesado para mim. Então, tem muito campo para isso. Ele comentava também bastante que não existia tanto investimento. Tu via, por exemplo, o Estado não investindo tanto. Foi antes até, na verdade, que teve... Foi um pouco depois da lei daquela Caroline Dickmann lá. Também teve uma questão que ele contou, assim, que foi bem curiosa, que era... Ele pegou...
ele pegava casos, eram 6 policiais, né, peritos, por todo o Rio Grande do Sul, né? Eu falo de Rio Grande do Sul porque eu vim de lá, né? Então, agora eu estou em Curitiba, mas vim do Rio Grande do Sul. Então, eram 6 peritos para o Rio Grande do Sul. Iam fazer, por exemplo, assim, ó, teve um casal, né, de idosos lá, foram acusados de pedofilia e tudo mais, e não tinha uma equipe legal, assim, sabe, para tipo assim, ó, não, vamos, toda a equipe junto, não vamos fazer ele desligar o computador, sabe? A polícia geralmente quebrava tudo lá, sei que, tirava as máquinas de qualquer jeito, assim, e às vezes perdia muita informação. Então, bom, depois eles começaram a atuar, tudo mais junto. Então teve um controle maior e eles iam acompanhando junto, né, junto com a polícia. Então, ele, pelo menos conseguiu impedir a polícia de desligar os equipamentos de qualquer jeito. Só que uma coisa que me contou, né, no caso, era que os HDs, eles ficavam muito tempo à espera de alguma análise. Então, às vezes tu via comprovação, né? Eles de fato estavam praticando esse tipo de crime e o HD ficava lá 6 meses esperando para fazer uma auditoria e uma análise forense em cima, sabe? Então, ter essa limitação aí é bem complicada. E um ponto até que ele até me comentou assim que chamou bastante atenção é que ele sempre era assim, basicamente, né, nessa atuação como perito forense, né? E aí é o que aconteceu. Daí teve vazamento das fotos lá da Caroline Dickman. Em 2 dias, mais ou menos, 3 dias, prenderam lá os hackers que fizeram o vazamento e logo em seguida surgiu uma lei. Entende? Então é foda, sei lá. Então essa questão assim é bem interessante. Eu acho que pelo menos a parte de polícia, né, é bem complicada. Se for fazer análise forense em vírus, é um mercado muito interessante, mas é pequeno, né? Porque é muito tempo gasto em cima de uma ameaça em si e isso torna um custo muito grande, né, para a empresa. Então, é bem interessante, só que não é tão grande assim, né, o mercado. Vamos ver aqui. Sobre segurança em nuvem. Cara, é ótimo. Segurança em nuvem, assim, é algo bem interessante. De fato, tendência, não adianta, não tem com o Igor Rincon, ele estava até fazendo um curso até aí de segurança em cloud. É bem interessante. Eu recomendo bastante as pessoas procurarem isso, porque há pouco tempo atrás aí, né, os bancos, acho que foi o Itaú fez uma mudança todo da infra deles on-premise, tudo para nuvem, né? Então é uma tendência. Todas as empresas estão indo para a nuvem e, de fato, segurança tem que acompanhar. A segurança em nuvem é diferente, né, da segurança, no caso, em on-premise. Então, são outros critérios. Então, é bem interessante o profissional estar bem atento a isso. Com certeza recomendo. Alguém mais? Tamo aí, aproveitar. Gostaria, na verdade, que fosse uma mesa redonda aí, que todo mundo estivesse falando junto aí. Mas... Perímetro definido por software. Vamos ver onde conseguir. Peraí. Curso de pentest. Cara, eita, nós. Agora tá vindo um monte aí. Cara, o Carlos Eduardo ele tem um curso de, de segurança e aplicações web que é bem interessante. É bastante completo. Até indiquei na empresa que eu trabalhava antes para o pessoal. A empresa comprou daí para os pentesters. É bem interessante mesmo. Tem uma certificação que é da DSEC, que o pessoal tem feito bastante. Ela dá uma visão mais ampla, né, de segurança, assim, né? Então, é bem interessante. Então, se o pessoal vai começar com cursos e tudo mais, assim, para atuar na área, acho que começaria, de repente, pela essa da DSEC, né? E depois botaria aí
a de aplicações web aí, que é do Carlos Eduardo, que é bem interessante, completaria bastante, né, essa bagagem. Criptomoedas. Teve uma CVE, que era uma vez explorando lá em 2010, criptomoeda que o cara podia ter quebrado com tudo, mas hoje em dia está bem seguro. Se tiver uma coisa de segurança, botaria, sei lá, tipo, questão de. Como é que é? É, me esqueci a palavra agora. Blockchain, coisa de segurança, fosse para botar assim, né? Mas questão de invasão, teve uma CVE de 2010 que podia ter ferrado com tudo, assim, só que foi publicado e consertaram a vulnerabilidade. Hum, pode dizer coisas. Coisas que eu fiz e que hoje não recomendaria na carreira. Hum, Deixa eu pensar, bah. Hum, Escolhas ruins, cara. Porra, me pegou agora. Acho que nunca tinha pensado sobre, sabe? Droga. Deixa eu pensar. Eu acho que assim, ó. Eu teria investido antes em certificação. Tirei umas aí e tal, por simplesmente tirar agora, entendeu? Mas eu acho que teria me ajudado muito, muito no início, sabe? Também, assim. Uh, eu acho que assim, ó. E uma outra coisa que eu acho que de repente eu teria mudado, eu me quebrei pra caramba no início, velho. Mas demais, 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 demais. Eu acho que assim, ó, teve uma. Que bom, eu fui pai muito novo, entendeu? Então eu me quebrei para poder pagar as contas aí da minha filha e tudo mais. Então, assim, eu virava noite. Bom, eu gostava disso, né, também, né? Mas eu simplesmente esqueci a vida. Eu simplesmente trabalhei, né? Era manhã, tarde, noite, madrugada e assim direto, final de semana e não parava. Isso me fez crescer bastante profissionalmente, né? Confesso. Só que eu acho que eu teria cuidado também um pouco mais assim, sabe, trabalho, beleza, estudo, pô, vou pegar um foco para mim, sabe? Tipo, deixar um pouco assim, sabe, essa questão somente de trabalho e estudo e pelo menos vou relaxar um pouco. Eu acho que eu teria feito um pouco mais disso. E, bom, essa é outra questão da certificação. Eu acho que eu teria investido mais nisso. Por que que eu digo isso, sabe? Uh, Bom, é que assim, eu não precisei para entrar no mercado de trabalho e depois crescer, assim, eu acabei não precisando de certificação, entendeu? Foram coisas que eu fui construindo ao longo do tempo. Quando tu acaba, que nem aconteceu comigo, né, de trabalhar numa empresa de segurança, tu acaba fazendo testes, né, em diversas empresas e tu acaba fazendo um network muito bom, entendeu? Tu começa a conhecer diversas pessoas, sabe? E o mercado de segurança é pequeno, as pessoas se conhecem. Então, tu consegue ser facilmente recomendado, né, se tu faz um bom trabalho, para diversas empresas. Então, é, é relativamente fácil, depois que tu está na área, conseguir emprego. Só que, se o cara vai começar assim, né, do nada, as empresas vão lá e pedem certificação. É isso, não tem muito o que fazer. Às vezes o cara pode ter um baita de um conhecimento, mas às vezes ele é passado para trás porque não tem uma certificação, entendeu? Então, eu acho que eu teria feito mais isso. Eu acho que investiria mais nesse sentido, entende? Então, acho que de coisas ruins seriam. Eu não tive, durante muito tempo, aí, vários anos, eu não tive um tempo para mim, sabe? Basicamente isso, e investiria em certificação. Bom, acho que é isso. Dura pergunta, né? Mas me pegou essa aí, pegou no calcanhar, essa aí. Você me pegou no calcanhar, essa aí. Não, interessante, né? Geralmente o cara não pensa tanto sobre isso, né? A gente fica curioso para saber o que
pessoal mais experiente tem para passar pra gente, né? Tô ficando velho, né? Um dia eu vou chegar assim, eu vou falar assim, vamos formar uma roda ali, vamos escutar o velho. Vamos ver o que o velho tem a dizer. Mas é O... isso aí, cara. O cara passa por tanta pedrada aí na vida aí que é bom às vezes passar assim e, sabe, fazer com que as pessoas não quebrem a cara, sabe? Que nem o cara É, quebrou, assim, às vezes. o Eduardo Viegas pediu para eu perguntar para você sobre o protocolo TCP. Ah, aquele professor da PUC lá que não sabe o que é XSS. Tá Professor de gravado segurança isso da aqui. PUC que não conhece o que é XSS. Essa é Tá uma gravado. piada, brincadeira interna nossa aí. Professor de segurança da PUC não sabe o que é XSS. Né? Ah, beleza. Não, Eu fiasquento. tinha que falar isso. Prometi. Bom, gente, não sei se vocês têm mais perguntas aí. Senão a gente já pode encerrar. O pessoal toma um tempo aí, daí tem mais palestras ainda, mas acho que não tem mais. Não sei se essa é a última do dia. Beleza. Agradecer aí, né? E, bom, depois aí, não sei se vai disponibilizar daí o PDF aí da palestra, né? Daí forneço. Outra coisa também, sabe? Tipo, tive esse tempo aí conversando com vocês aí, mas, cara, tipo, tô aberto aí. Quem quiser aí trocar uma ideia, pode me procurar no LinkedIn aí, né? Bruno de Barros Bolê lá, toca lá no LinkedIn. Pode me adicionar, podemos trocar uma ideia. Se tiver mais informações aí, querer saber mais sobre essa questão de certificação, de mercado de trabalho, ah, sei lá, diversas vezes aparece aí alguma vaga, sabe? Ou alguma proposta lá na lá na empresa, por exemplo, sabe? Ou até outras empresas que eu conheço, sabe? Tipo, então eu gosto de compartilhar também isso aí, entendeu? Então podem procurar aí que eu posso dar essa Bacana. força aí. E-mail, pode ser. Pode Ó, ser o meu e-mail pessoal a também. gente vou ter que cortar isso aí do vídeo, postar isso aí no YouTube, hein? Não tenho e-mail pessoal. Me adiciona no LinkedIn, daí depois eu passo daí. Beleza, valeu, hein? Tem uma pergunta ali. Tem um cara que mandou uma pergunta ali. Para quem se dedica mais, né? Também para o mercado de trabalho visando a área de segurança. Para infra, cara. Velho, tanto faz qual área, assim. ah, eu iria mais para a questão de nuvem, investiria mais nisso. Está crescendo bastante, né? Ah, se tu trabalha com infra, tu vai atuar tanto no Red quanto no Blue, mas eu acho que, cara, mais para Blue Team, eu acho. Eu acho que iria mais para Blue Team. Atua muito mais. De segurança iria para Blue Team, essa questão do under aí. Eu acho que é isso, então. Tamo junto. Beleza, então. Agradeço por você ter aceitado o convite aí, ter participado. Estamos aí, né? Puder ajudar, cara, sempre conta comigo aí. Beleza. Uma boa noite pra você, uma boa noite a todos. Ótima noite.